Oi, meus queridos, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós estamos aqui em mais um culto de terça-feira, o nosso culto online, o SOS Atos, uma palavra de socorro para você ou para alguém que você ama. Se você conhece alguém que esteja passando por um problema grave nesses dias, uma tristeza, uma necessidade, compartilhe este vídeo. Você pode estar salvando uma vida. Compartilhe nas suas redes sociais, Facebook, WhatsApp. Você pode até mesmo compartilhar pessoalmente, dizendo a alguém ou ligando para alguém sobre a nossa reunião de terça-feira. Por isso, eu peço, não deixe de compartilhar, você pode estar colaborando com a propagação da palavra de Deus. E é essa a nossa verdadeira intenção, Certamente, hoje nós teremos uma palavra de grande ajuda para você ou para alguém que você ama, Salve uma vida, É sempre o que nós falamos aqui nesta reunião de terça-feira, Ajudando a espalhar esta palavra de esperança aos corações. Então, agora vamos ao próximo vídeo, a palavra de hoje. Olá, Atos, tudo bem? Eu gostaria aqui de dividir com vocês um pouquinho do meu conhecimento e falar sobre os impactos que a pandemia tem causado e como ela veio para transformar as nossas vidas. Uma onda de mudanças que veio para transformar casas, ruas, relações, modo de ser, trouxe toda aí uma transição para as nossas vidas. Nós estamos vivendo uma mudança intensa de paradigmas, padrões, de modo operante, e tudo isso tem sido assustador para muitos. Somos obrigados a parar e desacelerar e aprender a lidar com nossas emoções. O interessante é que quando nós desaceleramos, colocamos o pé no freio, fugimos menos e podemos encontrar um caminho para onde ir. Aí eu gostaria de citar com vocês algumas mudanças e entender como que as pessoas estão lidando com tudo isso. O primeiro impacto, um dos aspectos que as pessoas estão com muita dificuldade são as perdas. A sociedade ela está vivenciando um luto coletivo. E para falar sobre luto, existem dois tipos de luto que nós podemos entender. O primeiro é o luto, a perda concreta, que é a morte. E o segundo tipo de luto é a perda simbólica. O que é a perda simbólica? É o rompimento de um vínculo que era muito importante. A perda de um sistema de crenças que nos trazia segurança e não existe mais. A nossa segurança, ela foi abalada. Nós vivemos o tempo todo em alerta de ameaça constante. As coisas antigamente eram previsíveis, ou seja, nós mantínhamos o controle, tínhamos a estabilidade do emprego, dos afetos, do lazer, e agora as incertezas vieram, as dúvidas surgiram e tem sido muito angustiante para o ser humano. O convívio social mudou, as pessoas usam a tecnologia, mantêm o distanciamento, não trocam toques físicos e automaticamente também a forma de se relacionarem afetivamente. Não podemos tocar, abraçar, beijar. As relações de trabalho mudou. Quantas pessoas agora estão trabalhando em home office? Quantas pessoas perderam seus empregos, tiveram que descobrir novas habilidades? Precisaram se reinventar, perderam seus cargos. Antigamente, nós éramos pessoas consumistas, nós íamos a restaurantes, a shopping, a loja, nós podíamos comprar um presente do Dia das Mães, dos namorados, dos pais. Isso
movimentava a economia do nosso país. E agora isso não é mais possível. Aliás, é possível com restrições, né? Existe aí uma flexibilidade que está sendo aberta aos poucos para que possamos, né, fazer essas coisas. O acesso à cultura, ao entretenimento, aos parques, igrejas, né, tudo isso tem sido restringido para nós, né? É muita mudança para processar, não é? É muitas coisas para a gente pensar e repensar e falar, olha, como que nós podemos nos readaptar a tudo isso. E todas essas modificações nos traz uma angústia e nos torna vulneráveis a emoções, nos torna pessoas fragilizadas, porque o ser humano ele tinha uma premissa de liberdade plena. E agora nós estamos sofrendo uma privação. Essa privação ela vem para interromper o nosso caminho. O isolamento ele não tem como não nos colocar em contato conosco. E isso é o que tememos. A gente parar e falar, e agora, né? Eu tenho que lidar com as minhas próprias emoções, descobrir que somos vulneráveis às emoções e entender que não somos onipotentes. E deixar vir à tona todas essas fragilidades emocionais, isso já é um grande passo para que a gente possa se entender como ser humano. E talvez descobrir que tudo isso, toda essa transição, essa condição pode nos transformar, nos tirar de uma zona de conforto, de um estereótipo, de padrões, de como vivíamos nossa vida. Essa zona de conforto onde talvez nós vivíamos tão acelerados, vivíamos numa maneira tão automática de ser, tão mecanizada, do não pensar e começar a racionalizar e se reinventar, adquirindo assim autonomia, independência, para saber lidar com suas emoções e com todas essas mudanças aí que estão ao nosso redor. Será que nós não podemos aprender com isso? Será que nós não podemos aprender com o que perdemos? Psicologicamente falando, não tem como uma experiência não nos transformar. Portanto, é uma outra forma de agir e de ser no mundo, toda essa transição. Diante desse cenário, o que podemos fazer? Como ressignificar nossas vidas? Eu serei até um pouco... Até vou romantizar aqui uma situação e dizer que nós nunca parávamos para pensar algumas coisas, porque nós vivíamos dessa maneira acelerada, automática. Chegávamos do nosso trabalho, já sentávamos no sofá, ligávamos a televisão, víamos os noticiários, íamos para o banho, e no outro dia era a mesma coisa, né? As pessoas viviam as suas vidas assim de uma maneira automática. E agora nós podemos parar um pouquinho, respirar e pensar certas coisas. E quanto tempo nós não parávamos para sentar à mesa com os nossos familiares, para olhar nos olhos, para ter uma troca, para ter um diálogo, para entender o que está se passando com o outro, a lidar também com as diferenças, a lidar com o outro, se colocar no lugar do outro, a entender que a pessoa que vive debaixo do mesmo teto tem as suas necessidades. Quanto tempo nós não parávamos para pensar essas coisas? Quanto tempo nós não paramos e passamos ali
fazer uma atividade com os nossos filhos da escola, não paramos para educá-lo, para monitorar, para ver o desenvolvimento dele, como ele está na escola. Há quanto tempo não parávamos para trocar esse afeto, para ter essa troca afetiva com o outro? Para observar como anda seu filho. Quanto tempo também nós não tínhamos a sensação de sentir a solidão. E isso nos impulsionar a dar um telefonema, a dizer: eu amo, eu te amo mãe, eu te amo pai, eu te amo filho, a ligar para um parente, para um amigo, sei lá, seus vínculos afetivos. E quanto tempo também nós não parávamos para desfrutar da natureza. Hoje em dia nunca foi tão valorizada a natureza, o pôr do sol, a praia. Nós buscamos hoje, toda essa fragilidade nos impulsionou a buscar uma espiritualidade, sermos mais devocionais nesse sentido, a empatia, a solidariedade, enfim, nos tornar muito mais humano. Portanto, não fuja das suas emoções, né? Que quando elas vierem, você não expulse, você possa entender o que tem acontecido com você. Antigamente, quando estávamos tristes, quando estávamos ansiosos, quando estávamos com raiva, enfim, nós íamos para um restaurante, nós íamos consumir algo, nós íamos para uma academia, enfim, a fuga estava ali. E é cômodo, né? Você ir e não saber lidar, não entrar em contato com a sua própria emoção. E agora você tem essa oportunidade. Então, que ela possa te transformar, né, em algo muito melhor, e que você possa entender que isso é inerente ao ser humano, né? Você demonstrar as suas fragilidades não te faz alguém fraco. Ao contrário, através delas é que você se fortalece. Então, assim, o meu desejo que em toda essa transformação que a pandemia veio trazer para as nossas vidas, o meu desejo é que você se torne alguém muito melhor, né? Que ela te transforme em algo muito melhor, e que você não fuja mais delas, que ela te faça entender que você precisa delas, tá? Que isso somos nós somos seres dotados de emoções, isso faz parte da gente. Bom, obrigada por essa oportunidade, que vocês consigam lidar com todas essas suas emoções. Olá, queridos, graça e paz. Então, vamos dar continuidade aqui ao assunto que a Patrícia estava falando. Nós estamos abordando alguns temas voltados para a psicologia, e eu vou trazer um paralelo com a Bíblia, sobre o que a palavra de Deus fala, né? A Patrícia falou bastante sobre transição, sobre fuga, sobre as nossas emoções, né, do ponto de vista da psicologia. E eu quero abordar com você aqui dois personagens da palavra de Deus que passaram por essas duas questões de fuga e transição. O primeiro personagem que nós vamos falar é Jonas. Quando a gente pensa em fuga, a gente já lembra desse profeta de Deus, profeta que recebeu um chamado de Deus para a sua vida, só que ele decidiu ir oposto a esse chamado. Nós vamos entender algumas coisas que vão de encontro a esse aspecto que a Patrícia estava falando. Então, gostaria de ler com você aqui o livro de Jonas, capítulo 1. A palavra de Deus, ela diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim.
E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Vamos orar, pedir a Deus sabedoria sobre esse assunto que nós vamos abordar. Querido Deus, eterno Pai, te peço que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, nos dá entendimento, nos dá revelação, trata conosco daquilo que precisa ser tratado, para que possamos hoje crescer emocionalmente, espiritualmente, rumo à maturidade que o Senhor tem para as nossas vidas. Ministra-nos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Uma coisa que nós precisamos entender, que foi abordado na palestra da Patrícia, é que nós somos seres emocionais. E como seres emocionais, nós passamos por guerras em nossas emoções, nós passamos por lutas, por medo, por dúvidas, por tristezas, por ansiedade, por alegria, por tristeza, por N sentimentos que podem permear as nossas emoções. E nós precisamos, à luz da palavra de Deus, aprender como lidar com essas emoções. Se nós pegarmos o livro de Gálatas, nós vamos ver lá no capítulo 5, no versículo 22, o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, e assim por diante, até chegar lá no domínio próprio. São 9 aspectos desse fruto. E nós precisamos entender que Deus quer que nós manifestemos o fruto do Espírito em nossas emoções. Mas para que isso aconteça, nós precisamos deixar com que as nossas emoções sejam tratadas. Muitas pessoas, elas tentam fazer como Jonas. Jonas, a palavra de Deus fala assim que ele recebeu um chamado de Deus. Ele recebeu uma palavra de Deus. O comando de Deus era para Jonas sair do lugar que ele estava e ir rumo a Nínive para pregar a palavra de arrependimento, de juízo que Deus tinha decretado sobre aquela cidade. Jonas, dentro do coração dele, ele sabia que Deus era um Deus de misericórdia, que Deus era um Deus que perdoa, e Jonas, ele sentiu medo, ele se sentiu desacreditado no sentido de ir lá e falar uma palavra e Deus poderia se arrepender daquele decreto de juízo e ele ficaria sendo como o profeta que decretou o juízo que Deus não fez. Ele temeu. E Jonas, alguns pregadores até falam que ele era egoísta, que ele, na verdade, o que ele queria era que Deus executasse o juízo sobre Nínive e não perdoasse, por isso ele fugiu. O que eu quero entender aqui com você é que Jonas, ele tinha emoções, ele tinha sentimentos, e esses sentimentos dominaram a Jonas, assim como muitos sentimentos hoje têm dominado a vida do cristão, a vida das pessoas que estão passando por esse período de pandemia. É o sentimento de medo, é o sentimento de abandono, é o sentimento de medo da morte, medo da doença, medo de perder o emprego, injustiça. Jonas, ele se sentia injustiçado pelo fato de Deus ter chamado ele para um lugar onde Deus poderia depois voltar atrás e perdoar o povo. Então, um sentimento de injustiça pelo que você está passando. Jonas passou por esses sentimentos. E a Bíblia fala assim que ele decidiu fugir. Quando nós decidimos fugir diante da face de Deus, na verdade, nós não estamos fugindo de Deus, nós estamos fugindo de nós mesmos. Jonas, ele não fugiu porque ele conseguiria se esconder de Deus. Ele fugiu de Deus porque ele não queria ser confrontado com aquilo que estava dentro dele. Uma vez que nós temos sentimentos que não nos causam paz, que de uma certa maneira causam um desconforto, a nossa tendência é fugir. Tem muitas pessoas que fogem para o alcoolismo, tem pessoas que ficam depressivas, tem gente que foge através do álcool, através do cigarro, através das drogas, através da televisão, da internet, da pornografia. As pessoas, elas tentam, com os excessos da vida, tampar algo que ela está fugindo. As pessoas querem não sentir o medo, não sentir a dor, não sentir a perda, não sentir o luto, e muitas vezes elas acabam
fugindo daquilo que Deus tem para a vida delas, fugindo daquilo que elas são de verdade, fugindo daquilo que elas estão sentindo. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é: não fuja de Deus. E não fuja das suas emoções, não fuja de você. As nossas emoções, elas existem para mostrar o que está acontecendo dentro de nós, para expressar o que nós estamos pensando, o que nós estamos passando. Então, fugir da tristeza, fugir da dificuldade não é o caminho. Nós precisamos enfrentar as nossas lutas, enfrentar as nossas dificuldades, nem que seja aos pés da cruz, nem que seja na presença de Deus, ali chorando se for preciso, mas nós precisamos tratar essas emoções ou com um profissional psicólogo ou com ajuda pastoral, mas nós precisamos enfrentar as nossas dificuldades e não fugir delas. Jonas, ele decidiu fugir e Deus, pela sua misericórdia, né, nós entendemos que a Bíblia fala que Deus trouxe um vento lá sobre o barco e trouxe Jonas de volta. Aconteceram N coisas, ele caiu, jogaram ele lá no mar e o peixe engoliu Jonas e Jonas orou a Deus no peixe e Deus fez o peixe vomitar Jonas em Nínive novamente e Jonas pregou o evangelho. Nós conhecemos a história, eu não vou entrar tanto em detalhes aqui porque o nosso tempo é curto, mas o que nós precisamos entender é que valeu a pena Jonas fugir? Não valeu a pena. Não porque Deus não tinha misericórdia ou porque Deus não deixou Jonas decidir. Deus deixou Jonas decidir. A questão é que é impossível você fugir de você mesmo. É impossível você fugir do seu próprio egoísmo. É impossível você fugir do seu pecado, esconder o pecado, esconder as suas mágoas. Nós precisamos tratar. Nós precisamos deixar com que a ansiedade seja tratada e assim ela vai embora. E assim cada sentimento da nossa vida. A fuga ela nunca é o caminho bom, nunca é um caminho de cura, nunca é um caminho melhor. Ela parece ser o caminho mais fácil, mas é o caminho que vai nos levar a ficar girando em círculos e nunca nós vamos tratar aquilo que nós precisamos. Entenda que quando você foge de uma situação, lá na frente você vai se deparar com ela de novo e você vai ter dificuldade para agir. Uma pessoa que não trata a ansiedade, constantemente ela vai ficar ansiosa. Uma pessoa que não trata as causas, né, do medo, as causas da depressão, ela sempre vai ter problemas nessa área. Então, nós precisamos tratar aos pés da cruz, tratar diante de Deus, tratar com uma ajuda profissional. Nós precisamos permitir que Cristo entre na nossa vida e cure, porque Ele é o médico dos médicos, Ele pode fazer grandes coisas. Outra pessoa que eu quero falar com você agora, não sobre fuga, mas sobre transição, é sobre um homem chamado Abraão. Nós conhecemos Abraão, ele é o pai da fé, e nós lemos a palavra de Deus aqui no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. A palavra fala assim que: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E a Bíblia fala que, no versículo 4, e assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Só até essa parte do versículo, que nós precisamos entender que Abraão não fugiu. Abraão passou por uma transição. Abraão também recebeu um chamado de Deus. Abraão também passou por um desafio, né? A Bíblia fala que Deus, ele mandou Abraão abrir mão de tudo. O que eu quero que você entenda aqui é que algo estava em jogo na vida de Abraão. Perdas estavam em jogo. Porque Abraão teria que abrir mão dos familiares dele, teria que abrir mão da terra dele, da vida dele, dos amigos que ele tinha, de todo aquela zona de conforto que ele estava, para uma terra que ele não conhecia. Então houve um período de transição, houve um período de mudança, e as mudanças causam medo nas nossas vidas. Nós estamos passando por medo por mudanças nessa pandemia. Tem gente que estava acostumada a trabalhar na empresa e hoje trabalha em home office. Tem gente que estava acostumada a trabalhar e hoje está desempregado. Tem gente que estava acostumada a abraçar e hoje tem que fazer videoconferência. Tem gente que estava acostumada a ir na igreja e hoje tem que assistir um vídeo de culto. Então mudanças sempre vão acontecer na nossa vida. Enquanto nós estamos vivos,
nós vamos passar por transição, nós vamos passar por mudanças. As mudanças, elas aconteceu na vida de Abraão quando Deus o chamou. Ele teve que abrir mão de muitas coisas, ele teve perdas na vida dele. Mas Abraão, ao contrário do que Jonas fez, Abraão creu em Deus, ele tomou uma decisão e ele partiu. Ele não hesitou. Mesmo com medo, eu acredito, assim, Abraão era o pai da fé, sim, com certeza, mas Abraão, ele era um ser humano. O que nós precisamos entender é que a Bíblia, ela nos dá esses exemplos desses homens da fé para nos mostrar que eles eram homens como nós, sujeitos às mesmas fraquezas. É o que a Bíblia fala a respeito de Elias também. E Elias teve medo, Elias ficou deprimido na Bíblia. A Bíblia fala isso lá no livro de Reis. E Abraão, eu acredito que ele deve ter, né, quando ele recebeu essa palavra de Deus, não duvidado, porque a Bíblia fala que ele creu, mas com certeza um friozinho na barriga deve ter dado. Poxa, vou abrir mão de tudo, eu vou para um lugar que eu nem sei onde é. Mas Abraão decidiu acreditar em Deus e decidiu dar um passo em direção àquela mudança. Que nós precisamos entender que nós temos que ser resilientes. Essa palavra resiliência está na moda hoje, né? Principalmente no meio corporativo, no meio das empresas. O que é resiliência? É a capacidade de você se adaptar, de você se transformar diante das necessidades. Então, nós estamos vivendo uma época de pandemia e nós precisamos ser resilientes. As pessoas que têm pouca resiliência são as pessoas que sofrem mais. Enquanto nós estamos lutando contra a situação, contra as circunstâncias, nós estamos sofrendo. Nós precisamos nos adaptar. A única coisa que nós não podemos abrir mão são dos princípios da palavra de Deus, são dos valores da nossa família, dos valores de Deus para a nossa vida. Mas nós precisamos nos adaptar às circunstâncias que nós estamos passando, porque isso vai garantir com que nós vivamos uma vida melhor. Abraão, ele se adaptou àquilo que Deus tinha falado, ele saiu, ele abriu mão e ele foi até a terra que Deus tinha mostrado. E o que eu quero dizer para você é que Abraão só ganhou em Deus. Abraão, ele se tornou uma grande nação, ele teve filhos que ele não poderia ter. Abraão, ele foi abençoado e nós conhecemos hoje, né, a história de Abraão. Nós somos abençoados através de Abraão. Então, assim, isso mostra o quanto nós estamos preparados para ser resilientes, o quanto nós estamos preparados para entrar em mudança quando elas se fazem necessárias e o quanto nós estamos dispostos a parar de fugir. Pare de fugir hoje. Pare de fugir de você mesmo. Pare de fugir das suas emoções, daquilo que você sente. Se você sente medo, fale para Deus: Deus, eu estou com medo. Deus não vai te condenar por isso. Fale para Deus: olha, Deus, eu estou triste. Deus, eu estou me sentindo deprimido. Eu estou me sentindo magoado, injustiçado. Converse com Deus. Abra o teu coração para Deus. Peça para Deus curar as tuas emoções. Peça para Deus restaurar você. Deus conhece as suas emoções e, como um pai de amor, Ele está pronto a te ouvir. Nós temos o costume de falar com Deus somente quando as coisas estão boas. Olha, Deus, que legal. Olha, foi bênção. Olha, mas quando nós estamos nos sentindo mal, nós nos fechamos, nós nos escondemos. E não é assim. Deus quer participar de cada parte das nossas vidas. Assim como um pai que se importa com o filho em todos os aspectos da vida do filho, assim é Deus, e quer participar e quer te suportar, Ele quer te ajudar a passar por tudo isso que você está passando, que nós estamos passando. Eu entendo que não é fácil, eu entendo que as lutas elas vêm, o dia mal, né, como a palavra de Deus fala, ele vem sobre todos, sobre o justo e o injusto. Não é porque você é crente. Quando nós passamos por lutas, não quer dizer que Deus esteja nos punindo, não quer dizer que nós estejamos em pecado, que o diabo está tendo oportunidade na nossa vida. Não é isso. O que acontece é que nós estamos no mundo, e enquanto nós estivermos no mundo, nós teremos aflições, né? O sol e a chuva nascem sobre o justo e o injusto. Então, nós passaremos por lutas, por dificuldades, mas em Cristo nós teremos a vitória. Então não hesite em buscar ajuda, não hesite em conversar com uma pessoa madura, com um cristão maduro, com um psicólogo, se for preciso, mas não deixe com que as emoções fiquem mascaradas dentro de você. Não fuja, não se esconda.
Permita com que a luz de Deus entre. A Bíblia fala que se alguém está na luz, esse tem comunhão com o Pai, e o sangue de Jesus o purifica de todos os pecados. Então, o que é estar na luz? É revelar-se, é mostrar quem você realmente é. O cristão, ele é luz. Não tem trevas, não tem nada escondido, não tem nada oculto. As trevas falam de algo que está escondido. O escuro, você não consegue enxergar, não há transparência. O cristão, ele precisa ser transparente, ele precisa ser luz, ele precisa mostrar o que ele realmente é e precisa tratar aquilo que está dentro dele que não reflete a Cristo. Então, se nós não tratarmos, se nós não deixarmos com que a luz entre, nós não passaremos de religiosos fariseus, como eram os religiosos fariseus lá da época de Jesus, que a Bíblia fala que eles falavam uma coisa e viviam outra. Mas nós precisamos entender, somos seres humanos sim, passamos por lutas, passamos por emoções, por dificuldades, mas nós temos assistência, nós temos um Deus que se compadece de nós e que nos ama. Então permita que Deus trate da sua vida hoje, permita que a palavra de Deus limpe você e, se for preciso, busque ajuda. Mas não fique trancado sozinho na sua casa, não fique trancado chorando, não fique trancado deprimido. Deixe com que a luz de Deus entre na sua vida. Se for preciso, busque ajuda. Nós estamos disponíveis, os pastores estão disponíveis, tá? E se você ainda precisa de ajuda de um profissional, busque isso. Porque Deus usa os médicos, Deus usa os psicólogos, Deus usa a psiquiatria, se for preciso, os medicamentos, mas nós queremos um Deus que dá sabedoria para o homem, a inteligência para o homem, para que ele seja curado. Não se escandalize com isso, irmão. Jesus é o médico que cura, sim, mas ele usa a medicina para nos curar também. Então, que Deus possa tocar a tua vida hoje, o poder de Deus possa tocar a tua vida, restaurar a tua alma, libertar você de todo sentimento aprisionante e te dar bênção, e te dar alegria, e te dar liberdade. A Bíblia fala: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então não nos prendamos novamente a um jugo de escravidão. O que é um jugo de escravidão? É algo que vem para travar a sua vida, para te dominar, para te fazer andar de cabeça baixa. Jesus te libertou e te chamou para andar livre. Então hoje é tempo de você receber vitória nas suas emoções também. Amém? Eu quero orar junto com você nesta hora. Fecha os teus olhos, abaixa a tua cabeça, põe a mão no teu coração. Senhor, eu quero orar agora, ministrando sobre a vida, Senhor, dos meus irmãos, a cura, a restauração nas emoções, a libertação, Senhor, de toda a depressão, de todo síndrome do pânico, de todo medo, de toda a culpa, de todo sentimento de perda, de dor, de solidão. Em nome de Jesus, agora entra com teu bálsamo, cura, restaura, Senhor, ministra a mente e as emoções. Eu agora declaro, Senhor, que todos os espíritos malignos associados à depressão, à tristeza, ao medo, que batam em retirada em nome de Jesus, e que haja cura sobre todas as enfermidades na alma, sobre todas as doenças da alma, que o Senhor restaure, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga alegria e que o Senhor traga refrigério, eu te peço. Em nome de Jesus, eu declaro a alegria do Senhor, que é a nossa força, a liberdade em Cristo Jesus. Eu te declaro agora sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Amém, queridos? Se você precisa de ajuda, busque a ajuda dos pastores, busque a ajuda de um profissional. Não deixe com que as circunstâncias dominem você, dominem as suas emoções. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida, sobre toda a tua família, sobre Israel de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Graça e paz, querido. Você é bem-vindo.
vazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos.